Boa noite a todos, né, que estão presentes aqui em nossa aula, aqueles que vão adentrar ao ambiente virtual nos próximos instantes, né? Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre a continuidade, né, da aula de ontem praticamente. Ontem nós falamos de fatos e atos jurídicos, na aula de ontem, fatos e atos jurídicos, né? Vemos diversos conceitos relacionados ao tema. Falamos ontem, né, que o fato jurídico é uma relação humana que se cria, né? Que se cria extinguindo ou modificando uma relação jurídica, extinguindo ou modificando, criando, extinguindo ou modificando uma relação jurídica é um fato jurídico. O fato jurídico ele tem uma consequência na nossa sociedade, né? O fato não jurídico, ele existe, né? Ele existe, porém, ele não produz efeitos jurídicos, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, o fato não jurídico, né? Ele existe, mas ele não está previsto em lei, e nós demos exemplo ontem, que é o andar na rua, né? Então, eu tenho um fato jurídico previsto em norma, ex lege, por força de lei, né? E o fato não jurídico, que existe, mas não está previsto em lei, portanto não produz efeitos jurídicos, né? Então isso é uma revisãozinha do que nós falamos ontem de fato jurídico e fato não jurídico, né? Falamos ontem. Falamos também do positivismo e do subjetivismo, né? Que Kelsen, né, adotava o conceito, né, de que tudo deveria ser positivado, tudo deveria ser expresso, escrito na norma, escrito na lei, tudo deveria ser de acordo com Hans Kelsen, para que não haja essas discussões, né? Para que eu não vá ao judiciário pedir uma opinião para o juiz. Eu vou ao judiciário aplicar a lei que já existe. Sed lex, dura lex. É dura, mas é a lei. Então eu entro no judiciário, entro com o pedido no judiciário e o juiz aplica a norma, aplica a lei e ponto final. Para o positivismo, essa é a teoria em suma, né, em síntese de Kelsen, né? Que depois ele reviu os conceitos, depois ele viu que não pode se engessar o judiciário com a norma, né? Do outro lado, o subjetivismo que nós vimos, né, falando agora, tudo aqui é uma revisão da aula passada, no subjetivismo de Weber, ele dizia que não, né? Ele dizia que a sociedade está em plena evolução, em constante evolução, sempre evoluindo a sociedade. E com esta evolução da sociedade, né, com essa evolução dos costumes da sociedade, Weber dizia que, olha, né, como eu vou fazer uma norma, né, como eu vou positivar toda a agenda, toda a norma, e depois de tudo positivado, tudo expresso, tudo escrito, aí vem uma evolução social e a norma fica defasada. Então Weber tinha essa questão, mas, né, na questão subjetiva. Mas aí é aquela história, nem para um lado, nem para o outro lado, nem excesso de positivismo, nem excesso de subjetivismo, porque o excesso de um lado e de outro, não é igual extrema direita e extrema esquerda, né? Não presta, né? Por conta da radicalização do conceito. O bom é o meio termo, né? Ou seja, temos que ter normas para o regramento da conduta social, da conduta em sociedade, temos que ter normas, né? Mas essas normas, com a evolução, né? Eu sempre digo que eu sou contra esse termo evolução, porque não é uma evolução, é uma mudança de costumes, uma mudança de hábitos dentro da sociedade. Com essa mudança de costumes, com essa mudança de hábitos dentro da sociedade, normalmente a norma vai mudar, vai se modificar, a norma vai haver uma modificação na norma. Tranquilo? Para os que estão chegando agora, passando uma revisãozinha de ontem, enquanto vocês vão chegando aí, né? Se ajeitando aí para a gente engrenar na matéria que nós vamos falar hoje, tá? Vai ser coisas assim, vamos falar de poucos, é um complemento da aula de ontem, por isso que eu tenho que dar uma revisãozinha e já entro no tema. Tema da aula de hoje, ato ilícito. Vamos falar o que é um ato ilícito, né? Ontem nós falamos do ato, né? O ato jurídico ontem. O que é o ato jurídico? A conduta humana, né? Pela vontade humana, né? E agora vamos falar do ato ilícito, que também é uma conduta humana, porém uma conduta antijurídica imputável, né? E vamos falar disso aqui, vamos falar da teoria da culpa e etc e tal, e vamos entrar em negócio jurídico. Provavelmente nós vamos falar de negócio jurídico hoje de uma forma meio que abreviada, e eu complemento na aula de amanhã negócio jurídico, fechando a matéria, porque é uma matéria complexa, negócio jurídico, né? Tranquilo? Então, continuando aqui, falei de fato jurídico, fato não jurídico, falei de positivismo, falei de subjetivismo, né? Subjetivismo. E
E o fato jurídico eficaz, previsto em lei, não eficaz, não previsto em lei. Tudo da aula de ontem, né? Tudo falamos ontem, é só uma revisãozinha, tranquilo. E o fato jurídico natural, né? É o fato jurídico estrito sensu, em sentido estrito, né? Que independe da vontade humana. É um fato jurídico natural, falamos disso ontem, né? Agora, o fato jurídico humano, ou seja, aquele que produz efeitos na sociedade, aquele fato eficaz e que depende da vontade humana, ou seja, ele só existe pela vontade, pelo agir, esse é o ato jurídico. É daí que nós temos que, né, a segunda etapa dos conceitos. Primeira etapa, fatos. Segunda etapa, atos. Dentro de ato jurídico, esse ato jurídico humano, que decorre da vontade humana, pode ser um ato jurídico estrito sensu, em sentido estrito, decorrente de lei, ex lege, por força de lei. Se está na legislação, se decorre de lei, o que eu estou me referindo, o que eu estou falando? Que ato jurídico é esse que decorre de lei, que está escrito na lei, né? Mas que em sentido estrito, né, ele pode me trazer efeitos dentro da sociedade, efeitos jurídicos, em sentido estrito, decorrente de lei, pela vontade, né? Esse ato jurídico, ele pode ser unilateral, bilateral e multilateral. Nós falamos isso ontem também. Na questão unilateral, um ato jurídico, um ato jurídico pela vontade humana unilateral, decorrente de lei, e aí demos o exemplo. Qual é o exemplo? Se recordam? Inventário. O andar na rua é um fato não jurídico, porque não produz efeito dentro da sociedade, porque não decorre de lei, porque não existe uma legislação pertinente ao andar na rua. Então, o exemplo é bom para nós ilustrarmos o fato jurídico, que é o oposto, né? Aquele que decorre de lei. Então, se existe uma legislação, por exemplo, para andar na rua de veículo automotor, já que está prevista a regulamentação deste andar na rua de veículo automotor através do Código de Trânsito Nacional. Então, isso é um fato jurídico, ex lege, por força de lei, Código de Trânsito Nacional. Eu sempre fico nessa dúvida se é CTN ou CNT. CTN, né? Código... CTB, nenhum nem outro. Código de Trânsito Brasileiro. Boa, obrigado. CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Eu dou os exemplos e esqueço, né? Código de Trânsito Brasileiro, testamento. Obrigado, Gislaine. Então essa é a questão do ato jurídico unilateral. Testamento. A minha vontade única, único herdeiro, tem bens, quero fazer, não quero fazer, quero... Né? Testamento, um ato de vontade unilateral. Pessoal, por que eu estou dando a revisão de tudo que eu falei ontem? Para entrarmos em negócio jurídico. O negócio jurídico, ele começa agora. Negócio jurídico, ele começa no ato jurídico, que é a vontade das partes, bilateral. Não é o unilateral. O unilateral não tem um negócio. Mas no bilateral, quando existem duas vontades negociando ex lege, olha só, não é proibido, é legal, decorre de lei e tenho duas vontades, uma de cada lado, em um contrato bilateral, porque a vontade das partes, né, previstas em contrato, previstas dentro de uma negociação, a vontade das partes dentro de uma negociação faz lei entre as partes, né, faz lei entre as partes, 481, salvo engano, do Código Civil, né? Então, dentro dessa teoria do ato jurídico, né, que é ex lege, que decorre da vontade, que decorre da lei, né, que aí me gera um negócio jurídico unilateral. Agora, no bilateral, aí eu tenho propriamente um negócio jurídico por atos jurídicos de ambas as partes envolvidas. A parte A envolvida com a parte B, pela vontade de contratarem, né, de forma mútua, né, e trocarem valores, bens, etc. e tal, né? Então A tem uma relação jurídica, tem um negócio jurídico com B, né? E esse negócio ele é bilateral porque envolve duas partes. Bilateral, duas partes. Se, né, eu falei de unilateral, bilateral, se neste negócio jurídico houverem 3 partes, 4 partes, 5 partes, uma de um lado, 4 de outro, aí eu já falo de multilateral. Unilateral, bilateral, multilateral. 2 de um lado, 4 do outro,
bilateral, né? Isso depende do negócio que vai ser realizado, né? Não precisa dar muitos exemplos, não precisamos dar muitos exemplos, porque é simples o conceito, né? De unilateral, bilateral e multilateral. Observem, doutores e doutoras, que, né, existe uma evolução no conceito desde o início, desde o primeiro conceito que nós trabalhamos na aula de ontem. Agora estou fazendo a revisãozinha para nós entrarmos na aula de hoje, né? Olha só, desde o início falei de fatos jurídicos, fatos não jurídicos, e com a evolução dos conceitos chegamos em ato jurídico, né? Ato jurídico que decorre da vontade humana e que decorre de lei, ex lege, ato jurídico. Nesse ato jurídico, né, se eu tenho um ato jurídico unilateral, continua um ato jurídico, né? Aí foi citado pelo colega agora, né, o ato jurídico de andar na rua, mas não é um ato jurídico, porque não decorre de lei e não produz efeito legal. Não é um ato jurídico, é só um fato não jurídico, o andar na rua. Mas se eu ando de automóvel e existe uma previsão legal, aí sim, é um ato jurídico, porque produz efeitos dentro da sociedade, decorre de lei, ex lege, o andar na rua de veículo automotor. Então existe a diferença andar a pé e andar de automóvel. Ah, professor, mas se eu ando a pé numa rodovia sinalizada e tal, eu não estou debaixo de normas de trânsito? Sim. Então cada caso é um caso, e o fato a que eu me refiro é um fato, obviamente, que não está ex lege, não está por força de lei. Tranquilo? Tudo isso nós falamos anteriormente. E quando nós chegamos nesse ato jurídico bilateral, aí nós chegamos em negócio jurídico. Multilateral, nós chegamos em negócio jurídico, né? Bom, existem outros conceitos que nós falamos ontem, né? Sobre a divisão do ato fato jurídico, que é algo mais evoluído aí, mas não entra aqui na nossa definição dentro do nosso conceito para a aula de hoje, né? Para a aula de hoje, pessoal, nós temos aí, estamos falando de ato jurídico, né? Mas olha só, se o ato jurídico decorre da vontade humana, então um ato jurídico sem a vontade humana existe? Não existe. Ato jurídico tem que ter a vontade, né? A chave mestre para entendermos o conceito é a vontade, é a intenção do agir. Bom, agora vamos lá. Eu tenho duas coisas para fazer, eu estou optando aqui, né? Mentalmente eu estou optando aqui. Eu posso continuar em negócio jurídico ou falar de ato ilícito? Vamos falar de ato ilícito? Ato ilícito, né? Porque eu quero pegar o gancho aí do CTB. Não vou esquecer, Código de Trânsito Brasileiro. Obrigado, Cláudio. Então olha só, então eu vou pegar o gancho do CTB. Doutores e doutores, até aqui tranquilo? Fato jurídico, fato não jurídico, fato eficaz, fato não eficaz, ato jurídico, né? Ex lege, unilateral, bilateral, entramos no negócio jurídico, multilateral, no negócio jurídico. Mas continuando a falar de atos, o ato ilícito, o ato lícito nós já sabemos, é a conduta humana produzida pela vontade, decorre de lei. Ato lícito, ato legal, decorre de lei, ex lege. Eu faço e está previsto em lei. Eu dirijo o meu veículo automotor, está previsto em lei. CTB, Código de Trânsito Brasileiro, previsto em lei. Estou debaixo da norma, de uma norma, né? De acordo com Kelsen, né? O andar motorizado está todo positivado em norma. Pronto, é isto, né? Não haverá interpretação. Haverá interpretação? Não haverá, sim, né? Então, de acordo com Weber, no subjetivismo, poderá haver uma interpretação, né? E poderá haver analogia, integração das normas, etc. Todos os conceitos que nós trabalhamos lá atrás, certo? Trabalhamos tudo isso lá atrás. Integração da norma jurídica, analogia e outros conceitos mais, nós trabalhamos lá atrás. Voltando ao ato ilícito. Então, tem um ato legal, né? Estou debaixo de normas. E tem um ato ilegal. Como assim, professor, um ato ilegal? É um ato ilegal. O ato ilegal é porque não existe uma lei? Não, é porque a conduta, ela é... eu vou ter que explicar. A conduta, antijuricidade, imputabilidade e culpa. Então, a conduta, ela também está prevista em lei, mas é uma conduta antijurídica, né? Existe uma antijuridicidade.
né? O que é jurídico e o que é antijurídico, né? Legalmente falando, o ato lícito, o ato jurídico, né? O ato que decorre da vontade da parte, né? Aquele ato unilateral, aquele ato de contratar dentro do civil bilateral é um ato legal, é um ato jurídico, é um ato ex lege, é um ato legal. Ponto. Tranquilo, né? Agora, do ponto de vista, né? Agora vamos falar do direito público, né? Do direito penal, por exemplo, né? Direito público, direito penal, né? Existem condutas previstas na legislação, portanto ainda ex lege, Então, se eu pratico um ato humano pela vontade humana, com dolo é intenção, você já tem esse conceito lá atrás, e eu tenho a intenção de praticar este ato, então é um ato doloso com a intenção de praticar. Não estou falando de culpa, estou falando de intenção de praticar e que decorre de lei. Qual é a minha conduta aí? Qual é a minha conduta? Conduta antijurídica. Conduta antijurídica. Se a legislação prever que eu não devo praticar esta conduta sob pena de multa, sob pena de detenção, sob pena de reclusão, entendem? Existe uma legislação que me proíbe de me conduzir ou de agir de determinada maneira. Existe uma legislação que me proíbe de me conduzir, de agir de determinada maneira. Essa condução, essa ação, eu chamo de ato jurídico ilícito. Na verdade, eu vou abreviar, ato ilícito. Então, o ato ilícito é a conduta humana, quem quiser anotar, ou não, depois anota, né? Então, o ato ilícito é a conduta humana, violadora da ordem jurídica. Existe uma ordem jurídica que é violada. Ah, professor, mas a ordem jurídica não é para colocar a ordem e regulamentar a vida e sociedade? Sim, mas existe também uma ordem proibitiva, uma ordem que proíbe determinadas condutas. Qual é essa ordem? A ordem penal. A ordem penal. A ordem legal penal, o Código Penal, proíbe determinadas condutas. Então, o ato ilícito reflete é aplicado no penal, mas reflete no civil por conta do dano causado na sociedade, por dano causado naquele que sofreu o dano, né? Um agente pratica uma conduta ilícita, um ato ilícito, que está previsto, né, que é uma conduta violadora da ordem jurídica, está previsto no Código Penal. Então ele vai... Pois não? Eu estou com uma dúvida aqui, que tem alguns termos que a gente escuta do senso comum, mas no âmbito do direito eles podem ter um outro significado. Ilegal e ilícito, para mim, sempre foi a mesma coisa. Neste caso, ato ilícito e ato ilegal são a mesma coisa, quando há uma conduta humana que contraria a ordem jurídica. É isso? Ato ilícito e ilegal são a mesma coisa, né? Eu vou definir isso de uma maneira mais assim, para ficar mais claro, né? Porque assim, existem outros conceitos dentro né, dessa questão, né? Não, é o seguinte, o senhor explicou, ato ilícito. Ato lícito é porque o ato ilícito ele é mais do que um ato ilegal, né? Ele não é só um ato ilegal. Então existem duas consequências dentro do ato ilícito. Quais são as consequências dentro do ato ilícito? Eu posso praticar um ato ilícito, né, mas que não tenha reflexo penal. E posso praticar um ato ilícito, né, que tem um reflexo penal. Então, primeiro eu estou tratando do ato ilícito, né, sendo uma conduta violadora da ordem jurídica. Mas que ordem jurídica eu estou me referindo? Primeiro, a ordem penal. Mas existe aquela ordem que não é penal, né? Por exemplo, dentro do Código de Trânsito Brasileiro, agora eu não erro mais, né? Se eu violar a ordem jurídica dentro do Código de Trânsito Brasileiro, eu vou estar agindo de forma ilícita. Um ato ilícito é a conduta humana violadora da ordem jurídica. Então, é ilegal?
existe lei, existe legislação. Eu estou debaixo de uma legislação, eu estou coberto por uma legislação, eu estou praticando uma conduta antijurídica, porque juridicamente falando, o ato jurídico, né, aquilo que eu devo fazer, né, pela minha vontade humana, ele não deve causar dano, não deve causar prejuízo. Então eu tenho aí o ato jurídico, né, e tem os conceitinhos que nós trabalhamos lá atrás e que nós vamos falar alguma coisinha ainda hoje aí, sobre a existência, sobre a validade e sobre a eficácia desses atos dentro de um negócio jurídico, mais à frente, não agora. Agora, dentro ainda do ato ilícito, né, aí nós podemos falar, é ilegal? Mas se existe a lei, como que ele é ilegal? Eu não estou entendendo essa questão, né? Tudo é uma questão de terminologia. Olha só os exemplos aqui, né? Dirigir embriagado, um exemplo. Está previsto na legislação? Está previsto na legislação. Mas não é de acordo com a legislação. Na verdade, ela é proibitiva. A legislação, na verdade, ela traz uma conduta negativa, né? Ou seja, a conduta será penalizada se eu estiver dirigindo embriagado. É uma conduta negativa. Então, decorre de lei? Decorre de lei, mas o ato ele é ilícito, né? Pela vontade humana ele é um ato ilícito. Um ato ilegal? Posso dizer que sim, né? Mas a teoria do ato ilícito prevê uma conduta humana violadora da ordem jurídica. Existe uma ordem jurídica proibitiva e eu violo essa ordem. É isso, resumindo é isso, né? Só pratica ato ilícito quem possui dever jurídico. Qual é o dever? De cumprir a regra de trânsito. Eu tenho o dever de cumprir a regra de trânsito. Estou no meu veículo automotor. Se eu não cumprir a regra de trânsito, eu pratico um ato ilícito. Eu tinha o dever jurídico de cumprir a norma e eu não cumpro a norma. Então, portanto, eu violo a ordem jurídica praticando, portanto, um ato ilícito. Eis o conceito de ato ilícito, resumidamente, né? Bom, o fato jurídico, ele cria, modifica ou extingue uma relação. Cria, modifica ou extingue uma relação. Fato jurídico, conceitinho que nós trabalhamos lá atrás do fato jurídico. Aquele que tem relevância na sociedade, aquele que decorre de lei. Fato jurídico. Não estou falando do não jurídico, estou falando do jurídico, fato jurídico. Dentro do ato ilícito, né? Esse ato, ele ainda ele traz questões como, né, 4 elementos. Conduta. Nós vamos falar da conduta do agente que pratica o ato ilícito. Vamos falar da antijuridicidade. Essa conduta e essa antijuridicidade são requisitos objetivos. A conduta, né? A conduta, o praticar, o agir, a vontade é a conduta. Conduta para o ato ilícito. Agora, a questão da antijuridicidade é a previsão legal. É o que a gente chama de ex lege, força de lei. Então existe um Código Penal, existe o Código de Trânsito Brasileiro, né? Existe o Código Civil, existem várias normas que codificam as condutas, né? E então esta previsão legal, quando violada esta ordem jurídica, qualquer ordem jurídica violada, me traz o ato ilícito. Eu estou tentando explicar aqui para vocês, pessoal, que o ato ilícito não é somente cometer crimes, tá? Então eu estou casado. Vamos lá, estou casado. Dentro do casamento existe aquela questão, eu pego o carro e vendo o carro após o casamento, eu fraudo a minha companheira, eu pego os valores da conta e uso sozinho, eu causo um prejuízo à minha companheira. Entendem isso, né? Estou falando assim dessa maneira, mas pode ser o contrário. A companheira causa um prejuízo, dá um desfalque. Eles são sócios numa empresa, um dá um desfalque no outro, né? Ou não dá um desfalque porque o dinheiro era de ambos e ela poderia usar do jeito que ela queria e ele também, né? Mas isso gera um prejuízo, gera um dano, né? E todo dano é passível de reparação. Está na Constituição que todo dano é passível de reparação. Está no Código Civil que todo dano é indenizável, né? Está no Código Civil. Então, é um ato que decorre da vontade? Sim. É um ato ex lege? Sim.
É um ato que é a conduta. Existe uma conduta humana? Existe uma conduta humana, um agir, ou na intenção, com dolo, ou na culpa. Eu não sabia, mas eu fiz. Culpa, né? O adultério dentro do casamento, né? Qual o prejuízo financeiro? Nenhum, né? Nenhum. Tem as brincadeiras, né? Mas não vamos brincar aqui não. Mas o adultério dentro do casamento não gera nenhum prejuízo financeiro, certo? Em tese é isso. Mas é uma conduta antijurídica, porque juridicamente falando eu não devo praticar o adultério dentro do casamento. Está na lei que um dos deveres do casamento é a fidelidade. Não tem isso. Vocês não leram não antes de casar? Está escrito lá no Código Civil que uma das condutas do casamento é a fidelidade. Tem lá, eu não lembro qual que é o artigo, o inciso, mas uma das condutas é a fidelidade. Então, se eu tenho uma conduta de adultério, né, e causa um prejuízo moral, né, psicológico, moral, né, então essa minha conduta, esse meu agir que gera um prejuízo é uma conduta antijurídica, porque juridicamente falando está previsto lá ex lege que eu não devo agir assim. Tranquilo? Então é isso, né? A questão da conduta e da antijuricidade do ponto de vista objetivo. Do ponto de vista subjetivo, objetivo, Kelsen, lei, subjetivo, Weber, o que está na mente, o que está na evolução, o que está nos costumes sociais. Agora vamos falar do que a doutora colocou aí para nós agora, né? Mas esse negócio de trair não é bem assim, né? Não é bem assado, não é isso mesmo? É realmente, né? Nós ligamos a televisão e vemos aí que é uma coisa normal, né? Não tem nem audiência, né, a novela, se não tiver traição, né? Os filmes é a mesma coisa, e o teatro, filmes, revistas, novelas. Então nós vemos que faz parte de um cotidiano que ainda não foi talvez incorporado pela lei, porque embora faça parte, né, dessa questão dos fatos, né? Fatos não jurídicos, né? Porque não produz efeito na sociedade. Não, fato jurídico, porque o adultério está lá previsto no Código Civil. Olha que interessante, né? Eu posso adulterar? Não posso. E se eu fizer, o que vai acontecer? Um dano moral, psicológico. Pode ser trabalhado numa ação de reparação, pode, até na questão do casamento, porque quem perde a ação de divórcio tem que pagar honorários de sucumbência para o lado perdedor, para o lado ganhador. Eu perdi, eu pago para quem ganhou. E por que eu perdi? Porque eu adulterei dentro do casamento. Esse é o motivo do divórcio. Eu dei causa ao divórcio pelo adultério, que é uma conduta humana voluntária antijurídica, para explicar isso, né? É dessa maneira. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Conduta, vontade, né? Antijuridicidade. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto são os quesitos subjetivos. A subjetividade está dentro do elemento imputabilidade e culpa. O que é imputabilidade? O que é a culpa? Primeiro eu vou falar da culpa. A culpa é o elemento subjetivo. Referente ao ânimos, a vontade de agir, né? A intenção. Eu tive intenção, eu não tive intenção. Então, se eu não tive intenção, eu tive culpa, né? Então, eu não tive dolo, mas eu tive culpa. Por que eu tive dolo? Por que eu não tive dolo, mas eu tive culpa? Porque eu agi. Por quê? Porque o elemento principal do ato jurídico, que nós falamos lá na aula de ontem e na introdução desta aula, qual é o elemento principal do ato jurídico? Esquece ato ilícito, ato jurídico. Qual é o elemento principal? Vontade de agir, vontade humana, ex lege. Então isso é ato jurídico. Ato jurídico é vontade humana, ex lege. Resumindo é isso, né? Agora sai do ato jurídico, ato ilícito. Vontade humana de agir, ex lege, antijurídico. Como assim, professor? Ex lege, antijurídico? É de acordo com a lei, mas é uma lei proibitiva, é uma lei proibidora, é uma lei que traz, né,
uma não conduta, eu não devo agir de determinada maneira, mas aí eu pratico uma vontade humana, ex lege, antijurídica, dentro desse sistema de antijuridicidade. Qual é o sistema de antijuridicidade? Aquele que eu não devo causar dano, aquele que eu não devo agir de forma criminosa, é um ato antijurídico. A antijuridicidade significa que a ação praticada é proibida pelas normas jurídicas. Eu vou repetir, parece que eu estou inventando isso, não parece, pessoal? O jeito que eu falo parece que eu estou inventando, né? Parece que eu estou viajando, mas não. Isso é um conceito que eu explico de várias maneiras, tá? Eu trago várias maneiras, eu trago vários exemplos, mas aí quando eu venho para a doutrina aqui, aí está aqui, o que o doutrinador fala? A antijuridicidade significa que a ação praticada é proibida pelas normas jurídicas. O que eu falei, que eu fiquei meia hora falando, ele traz em duas linhas. Vou repetir o conceito de antijuridicidade. Antijuridicidade significa que a ação praticada é proibida pelas normas jurídicas. Difícil isso? É muita coisa, né? É muita coisa, né? A Cláudia aqui está confirmando, falando que é muita coisa. Doutora Gislane, muita coisa, né? É muito conceito, né? Um anexado ao outro, e aí traz às vezes uma confusão. Mário, Tamara, Lauro, Gustavo, Gislane, Fabiano, Célio. Bom, pessoal, agradecer aí vocês aí por me aguardarem, tá? Me perdoe o atraso mais uma vez, mas, né, estamos aí trabalhando esses conceitinhos aí com muita tranquilidade, com calma, tá? Vai até o final, né? Até a nossa última aula, nós vamos compreender fato jurídico, fato não jurídico, ato jurídico, ato ilícito e negócios jurídicos, que é um pouquinho mais complexo, porque existem muitos conceitinhos, um anexo ao outro, dentro de uma escala evolutiva de compreensão, que ao final, né, soma muito conhecimento, mas confunde se nós formos muito rápido, né? Então tem que ir mais devagar, mais pausado e fazendo esse aprimoramento, essa lapidação dos conceitos. Então, eu dei uma pequena revisão. Estamos aqui em ato ilícito. Então, o ato ilícito, ele tem a conduta, né? A conduta. Quando eu falo de conduta e eu falo de conduzir, eu falo de caminhar, de andar, eu falo de agir. Então, pessoal, conduta é o agir. Conduta é o agir. Agora, a conduta antijurídica é o agir em desacordo com o que a norma proíbe. É uma lembra do ato jurídico? Vontade ex lege, vontade humana ex lege. Ato jurídico é uma vontade humana decorrente de lei. Pessoal, se não tiver lei, não é ato jurídico, tá? Se não tiver lei, não é ato jurídico. Professor, existe lei para matar? Não para matar, mas para não matar existe a lei. Então existe a conduta humana, a vontade humana, não é? E se eu agir, né, com conduta, mas de forma antijurídica, sendo a antijuridicidade uma ação praticada e que é proibida pelas normas jurídicas. Existem normas que proíbem essa conduta. Isto é a antijuridicidade, é o conceito do Paulo Nader, né? O Paulo Nader. Em relação ao ato ilícito, lembra que nós conversamos ontem sobre o Paulo Nader, né? Ele que dá esse conceito, ele que fala que antijuridicidade significa que a ação praticada é proibida pelas normas jurídicas. Professor, então agora eu entendi o que é ato ilícito. O ato jurídico é a vontade humana ex lege, é ato jurídico. Se não é ex lege, não é ato jurídico, né? Ele não produz efeitos na sociedade. Agora, e o ato ilícito? Ato ilícito, ele é jurídico e ilícito. Eu só não falo que é ato jurídico ilícito, né? Eu só não trago o conceito lá de trás e digo ato jurídico, né? Ponto. Agora, ato jurídico ilícito, ponto, né? Mas é isto. Estou complementando, ato jurídico ilícito. Então, se eu sei que é um ato jurídico, eu sei que ele é ilícito, aí a doutora falou, professor, ilícito e ilegal é a mesma coisa? Aí eu digo, é quase, porque o ato ilícito, né? Aí fica parecendo que o ato ilegal é aquele que não existe uma lei. Por isso que eu não quero usar esse conceito de ilegal. Eu uso o ato jurídico ilícito.
né? O ilícito, que parece ilegal, na verdade, né, a ilicitude decorre de uma antijuridicidade, na verdade, de uma conduta antijurídica. E quando eu falo da conduta, eu falo do agir. Conduta culposa, conduta dolosa. Se a conduta é dolosa, eu tenho a intenção de agir, automaticamente, se eu tiver a intenção de agir, eu tive a intenção de praticar uma conduta antijurídica. E aí, o que é antijuridicidade? É aquilo que está previsto, né, pelas normas jurídicas, né, na proibição da prática. É a prática proibida, né? Vou repetir. Significa que a ação praticada é proibida pelas normas jurídicas. Qual ação praticada que é proibida pelas normas jurídicas? Depende. Aí eu digo que o ato ilícito pode ser civil, pode ser penal, pode ser administrativo, pode ser tributário, pode ser trabalhista. Pode ser trabalhista. Eu deveria agir de uma determinada... Eu deveria ter uma determinada conduta e não tive dentro da empresa. Portanto, a minha conduta foi considerada ilícita de acordo com as regras da empresa, de acordo com as normas da minha conduta. Qual é a conduta que era proibido? Era proibido se comportar de determinada maneira e eu me comportei exatamente da forma proibida, na norma. Ficou claro? Não é crime, mas é proibido se comportar de determinada conduta dentro da empresa. Portanto, o meu ato ele é antijurídico. Uma conduta antijurídica é ato ilícito. Né? Tranquilo? Esse é o conceito. Continuando aqui, conduta. Então, para a configuração do ilícito, né, eu tenho os elementos conduta e antijuridicidade no primeiro plano. Conduta e antijuridicidade. Tanto a conduta quanto a antijuridicidade são requisitos objetivos, tá? Decorrem, geralmente é um regramento, uma norma, né? E essa conduta pode ser dolosa ou culposa. E na conduta culposa, né, vocês verão em direito penal a teoria da culpa, né, que eu posso falar aqui abreviadamente, mas a culpa eu tenho na modalidade negligência, imprudência e imperícia, né? A culpa nessas três modalidades: negligência, imprudência e imperícia, né? E a culpa por negligência, imprudência e imperícia, né, decorre desses três fatores: negligenciar regras, né? Negligência, né? Agir de forma imprudente, conduta culposa, imprudente, né? Eu sabia que eu não deveria dirigir dessa maneira, mas eu dirijo dessa maneira. Conduta culposa, negligência. Eu sei, mas eu assumo o risco negligenciando normas, né? Uma conduta negligente ou imprudente também, né? Negligência, imprudência, imperícia, né? Imperícia. O advogado que deveria empregar todos os meios na defesa do cliente e não empregou. O médico que deveria empregar todo o seu conhecimento e tecnologia disponível na sua profissão e assim não fez, agiu de forma imperita. Ele era um perito no assunto, ele era um médico, ele é um médico, ele é um perito no assunto, mas agiu de forma, né, sem as devidas cautelas, sem empregar todos os meios necessários. Imperícia, né? Confunde, né? Negligência, imprudência e imperícia, né? Aí me parece que é uma negligência, me parece que é uma negligência com uma imperícia. Então cada caso é um caso, e aí, né, o fato com seus detalhes traz, né, se é a negligência, se é a imprudência, se é a imperícia, né, ou se existe a soma dessas modalidades de culpa. Tranquilo? Mas tudo para dizer que dolo e culpa estão na conduta, que é uma das características do ato ilícito, né? Então o ato ilícito, o ato jurídico ilícito decorre da conduta aliado com a antijuridicidade. E a antijuridicidade é o fato proibido previsto em lei. A antijuridicidade é o fato proibido previsto em lei. Então o que é antijuridicidade? Fato proibido previsto em lei. Qual lei? Código Penal, Código Trabalhista, Código Civil, tem vários
Tem várias questões, vários atos que são proibidos em lei, atos antijurídicos, que me traz o quê? Um ato ilícito. Eis o conceito da aula de hoje, ato ilícito, né? Tudo isso para falar do ato jurídico ilícito. Qual a importância do ato ilícito, pessoal? Toda a importância que nós temos. Vocês verão ao longo da vida de vocês, como magistrados, delegados, advogados, juízes, né? Técnicos, serventes, judiciário, né? Dentro de áreas administrativas do judiciário ou administrativos do poder, né? Como assim administrativo do poder, professor? Câmara Legislativa, Prefeitura, questões fazendárias, tributárias, fiscalização. Então, tudo isso que envolve, né, o direito, né? Nós temos que saber lidar com atos ilícitos. Por quê? Porque é quase a base de tudo, né? Ou seja, é a reparação do dano, a punição daquele que causou o dano, né? No civil, a reparação do dano. No penal, a punição com reclusão, detenção, multa, né? O pessoal fala que prestação de serviço à comunidade não dá nada, multa não dá nada. Ah, isso aí não é nada. Não, pessoal, é sim. Eu acho que é, né? Às vezes a pessoa é condenada a pagar um salário mínimo para a justiça e não vai presa. Aí a pessoa fala assim, ah, não deu nada, né? Quem está de fora fala que não deu nada. Mas quando chega nessa condenação, ele já sofreu um processo, ele já sofreu um desgaste psicológico, moral, né? Além de tudo que passa, né, nessa questão judiciária. E quando chega no salário, né, para pagar um salário mínimo e a justiça chega nesse entendimento de fazer o pagamento de somente um salário mínimo, é porque a pessoa não tem condições de pagar nenhum salário mínimo. E aí tem mais essa questão para ser resolvida e etc e tal, né? Só falta a pessoa cometer outro ato ilícito para poder pagar a multa para a justiça penal. Isso acontece? Não sei, mas é um entendimento aí, né? Então, continuando o ato ilícito, eu tenho essa questão da conduta e da antijuridicidade. Ponto. Questões objetivas, né? Ou tem ou não tem. Ou eu tenho o dolo e a culpa na conduta, e a antijuridicidade, que é a previsão legal. Previsão legal de proibição, né? A conduta que é proibida, antijuridicidade. Conduta proibida, antijuridicidade. Pessoal, estou repetindo porque, né, para fixar o conceito, e porque se não entender isso, não entende o que está para frente, tá? Então, dentro do ato ilícito, né, configuram os elementos do ato ilícito, conduta e antijuridicidade do ponto de vista objetivo. Ponto. Tem, não tem, é objetivo. Vírgula, subjetivo. Agora vamos para a subjetividade. O que é a subjetividade? É aquilo que está na minha mente, na minha cabeça, é um entendimento, é uma interpretação, é a subjetividade. O que é subjetivo? Vamos lá, deu até um branco aqui. O que é subjetivo? Lembrei. Imputabilidade é subjetivo, né? Imputabilidade é subjetivo. A imputabilidade é a responsabilidade do agente pela autoria do ilícito. E tem um detalhezinho que eu vou falar em negócios jurídicos, mas eu já vou adiantar agora. É a lei, vamos lá, eu anotei aqui a lei 13.146 de 2015. Alguém já ouviu falar dessa lei? 13.146 de 2015, que é a lei, agora recente, nós estamos em 2023, 2015, é a lei que modifica de forma assim muito... É uma grande mudança no entendimento da capacidade civil, né? Sobre a capacidade das pessoas. Olha só, o excepcional ou especial, né? Excepcional, a pessoa com características excepcionais, mentalmente excepcional ou mentalmente especial, considerado excepcional, especial. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer, né? Vocês entendem? Não estou sendo politicamente correto, não é isso, né? Estamos falando da norma, da previsão e dessa novidade que nem é tão novo, né? Que fala que não são incapazes os deficientes mentais. E aí? Por essa norma, não são incapazes os deficientes mentais. Olha a polêmica aí. Vocês nem comentam, né?
Quem tem uma enfermidade ou uma incapacidade mental, tá? Decorrente desta norma, ex lege, força de lei. Por força de lei, altera o Código Civil, esta norma, e retira a incapacidade automática dos deficientes mentais, tornando eles capazes. Ao contrário, eles são capazes. Eles só não serão capazes se submetidos ao judiciário através de uma ação de interdição. E aí nessa ação de interdição, aí sim, né, se interdita e se comprova uma incapacidade através de laudos, né? Não é um atestado médico, é um laudo. Existe toda uma perícia médica para atestar a incapacidade, e aí sai um termo de curatela para o curador, que será o responsável então por aquela pessoa, né? Através de uma curatela de interdição legal, né? Decorrente da Lei 13.146 de 2015. Vocês sabiam disso? Não, né? Professor, fez 18 anos, agora adquire a capacidade? Sim, adquire a capacidade, mesmo tendo uma excepcionalidade, né, em relação ao processo de raciocínio? Sim. Em relação a uma enfermidade ou deficiência mental? Sim. É capaz? É capaz. Está na lei. Eu não vou trazer essa lei aqui não, porque não é tema da aula. Somente para explicar que, do ponto de vista da antijuridicidade, o ato ilícito é cometido por pessoas capazes. Pessoas capazes cometem atos ilícitos. Professor, mas aí ele era deficiente mental e cometeu um ato ilícito. Ele estuprou a menina, ele estuprou outra pessoa, e etc e tal, e ele cometeu ato ilícito. Cometeu ato ilícito? Sim, ele cometeu ato ilícito de acordo com a norma, a Lei 13.146 de 2015. Ele cometeu ato ilícito, porque ele é a conduta, o agir com dolo ou com culpa? Agiu com dolo ou com culpa, né? Antijuridicidade, está previsto que é proibido estuprar, né? Agora vamos para a imputabilidade, que depende da capacidade, e a capacidade dele é prevista em lei, ex lege. Então eu tenho ato jurídico, que é a vontade humana de praticar uma conduta, ato jurídico, que produz efeitos legais, ex lege, ato jurídico, ex lege, primeiro conceito lá atrás. Ato jurídico ilícito, vontade humana, vontade de praticar uma conduta, ex lege, que decorre de lei, né? Agora, por ser ilícito, ato jurídico ilícito, né? É uma conduta antijurídica, imputável à pessoa que é capaz. Então, qualquer pessoa capaz pratica essa conduta. Conduta ex lege, conduta decorrente de lei. Qual é a lei? 13.146 de 2015, que prevê que todos são capazes, até que se prove o contrário. Como se prova o contrário? Somente com ação. Somente com ação eu posso interditar ou emancipar. Também tem essa, né? Menor, 18, 16 anos, né? Tem um negócio para assumir da família e tem 16 anos, mas tem capacidade, aí emancipa. Quer casar? Emancipa. E outras questões mais? Emancipa, né? Emancipação. Mas deficiente mental atingiu 18 anos e praticou um delito previsto no Código Penal. Praticou um crime, ato jurídico ilícito, conduta, vontade humana, de agir, dolosa ou culposa, tanto faz, imputável por conta da capacidade, que não foi requerida lá atrás, ou arguída lá atrás, ou pleiteado uma curadoria lá atrás, né? Vou requerer a curatela do meu filho que é deficiente mental, que não tem plena capacidade de se comportar dentro da sociedade e não causar um dano, ou se causar um dano, ele não tem responsabilidade. Não tem responsabilidade no agir, porque ele não sabe agir de determinada forma, de determinada maneira. Vocês entendem isso? Mas isso tem que ser levado ao judiciário sobre o crivo da ampla defesa e do contraditório. Ele será interrogado pelo juiz, pelo Ministério Público, e será periciado por uma junta médica, né?
Não tem junta médica, mas é o que a lei fala de junta médica, né? Junta 2 médicos, junta médica. Junta o médico com técnicos, junta médica, né? É possível, né? E eles, né, interrogam, avaliam e verificam que a pessoa não tem condições. Mas se isso não for feito, anotem, Lei 13.146 de 2015. Aí a pessoa que não conhece o direito fala assim: deficiente mental, tem 19 anos, tem 20, tem 40, matou, não responde. Lógico que responde, óbvio que responde. A lei é muito clara, são capazes a partir dos 18 anos. Professor, qual a importância disso dentro de ato ilícito, que é o tema da aula de hoje? Você não está viajando, não? Não, estou não. A importância é que dentro do ato jurídico ilícito, a capacidade faz parte da imputabilidade. Porque a inimputabilidade, que é a não putabilidade penal, né, ela isenta de pena, né? É um ato jurídico ilícito, sim, mas os que são incapazes não respondem, só os capazes respondem, né? Os incapazes não respondem. Tranquilo, pessoal? Isso é complicado isso? Um pouquinho, né? Eu tenho que ir devagar porque eu sei que isso não é difícil, mas é pela novidade, né? Às vezes a novidade ela traz uma confusão, né? Por conta da amplitude de conceitos que nós já trabalhamos desde o primeiro módulo, né? O segundo módulo, então, eu caprichei, né? O segundo módulo foi muita coisa, né? Agora ficou para o finalzinho fato, ato, negócios, né? E estamos falando de ato ilícito aqui. Dentro do ato ilícito, então, temos a conduta, que é o agir pela vontade, o dolo, ou pela culpa, na modalidade negligência, imprudência e imperícia. Depois a gente trabalha um pouquinho mais as divisões da culpa, né? Então, primeira característica do ato ilícito, a conduta, uns elementos, né? Para a configuração do ilícito, a conduta. A antijuricidade é aquilo que nós chamamos lá atrás de ex lege, tá? Existe a previsão legal. Só que a previsão legal agora não é a regulamentação da conduta, mas é o não agir naquilo que é proibido. Então, qual é o conceito que o professor traz aqui? Ele fala que a antijuricidade significa que a ação praticada é proibida pelas normas jurídicas, ponto. Então já compreendemos isso, podemos adiantar, sem ficar voltando, né? Aí eu digo que a imputabilidade, agora vamos para o subjetivo. Pessoal, falamos da conduta, da antijuricidade, questões objetivas, é ou não é? Vírgula, agora vamos para o subjetivo. Imputabilidade ligado à capacidade. É capaz? Não é capaz. É capaz? Imputabilidade. Eu vou imputar a responsabilidade àquele que é capaz. Aquele que não é capaz é inimputável. Inimputabilidade. Então a imputabilidade vai depender da capacidade. Ponto. Falamos da lei anterior, falamos da mudança, né? Explicamos, deixamos claro esse ponto subjetivo. Por que é subjetivo? Decorre de lei. Por que é subjetivo? Porque é relativo, né? Aí, continuando, aí aquele que é incapaz, mas não está declarado como incapaz e comete um delito. Como é que fica essa questão? Aí tem todo um processo penal de responsabilização. A pessoa pode ir presa em flagrante delito, ficar detido, né, até que se prove o contrário, que é um processo justamente de interdição civil, né, requerendo a curatela e atestando, né, uma inimputabilidade. Aí, pessoal, os críticos falam assim: professor, mas aí só fez isso para se livrar do ilícito, do ato ilícito. Só fez isso para se livrar do ato ilícito. Não é isso que a gente pensa? Mas realmente a pessoa é incapaz. E quem responde? E a vítima, como é que fica nessa história? Os pais ou responsáveis não respondem pelo delito, pelo ato ilícito, pela antijuricidade penal. Não respondem pela antijuricidade penal, mas respondem pela antijuricidade civil. Então, se eu entro com a interdição do meu filho que cometeu um crime, eu interdito, requeiro a curatela, tenho a curatela do meu filho que é especial, tenho a curatela do meu filho que é especial, e ele comete um delito,
E ele estava sob minha guarda e minha vigilância, mas eu somente requeiro isso agora que ele cometeu o delito, e faço isso para tirar ele da cadeia e provar que ele é deficiente mental e que ele não tem capacidade. Deveria ter feito, mas não fiz. Mas ele era assim antes, né? Só que a questão, o efeito jurídico, o fato relevante para a sociedade, agora com o ato jurídico ilícito, eu só trago isso agora. Judicialmente eu só trago isso agora. De quem é a responsabilidade? É minha. Aí se tiver que indenizar, eu, pai, vou indenizar. Vou pagar todos os custos, despesas. Se houver uma ação de indenização civil, eu vou pagar todos os danos. Eu, o responsável, vou pagar todos os danos. Se não houver essa ação de interdição com curatela, etc e tal, aí a pessoa será considerada capaz pela Lei 13.146 de 2015, que modifica essa questão lá no Código Civil, tornando capaz as pessoas deficientes mentais ou com enfermidade mental. São capazes. E se estas pessoas capazes, né, pela vontade humana, e decorrente de lei, ex lege, praticar um fato antijurídico, elas cometerão um ato ilícito. É isto, um ato ilícito. Ato ilícito, portanto, né, do ponto de vista penal, reclusão, detenção, multa e etc. E as penalidades lá do Código, do ponto de vista penal. Agora, do ponto de vista civil, né, das relações particulares dentro da sociedade, todo aquele que sofrer um dano, está na Constituição e está no Código Civil, né, deverá ser reparado no prejuízo. Por isso que nós estamos falando tanto de ato ilícito, porque a vida de vocês, doutores e doutoras, que gostam do direito, né, vão, né, se deparar com essas questões do ato ilícito constantemente. É ilícito? É lícito? Aí eu trabalhei o conceito ato jurídico na aula passada, né? Falei de fato jurídico, não jurídico, eficaz, não eficaz. Aí fui evoluindo o conceito até chegar no ato jurídico. Chegando no ato jurídico, nós passamos por um negócio jurídico. Deu uma suspensão em negócio jurídico, eu vou trabalhar provavelmente amanhã, pelo horário eu vou trabalhar negócio jurídico amanhã. E aí estou falando do ato ilícito para depois falar do negócio jurídico. Esse ato ilícito que eu estou falando aqui, ele reflete em negócios jurídicos. Que é civil, âmbito civil. E reflete no âmbito penal. O âmbito penal tem a ver com a res publicum, com a coisa pública. No âmbito penal tem a ver com a coisa pública, né? A coisa pública interessa a todos nós, né? Interessa ao Dino, Cláudio, doutora Tamara, Laurice, Gustavo, Gislane, Fabiano, Célio, interessa a mim, interessa a todos nós, né? Essas questões nos interessam, a coisa pública nos interessa. Então, se alguém sai e coloca fogo, solta uma bomba, exemplo ruim, né? No postinho de saúde, eu não uso postinho de saúde. Não usa, mas é meu. Por que é meu? Porque ele é sustentado com o meu dinheiro. Não existe dinheiro público, como diria, né, Margaret Thatcher, não existe dinheiro público, né? O dinheiro é do povo, não é verdade? É o nosso dinheiro, os nossos impostos, né, embutidos em todo tipo de serviço e produtos, e além do imposto de renda, né, nós sustentamos esse grande condomínio, né? A gente já nós já falamos disso aí na aula lá de ciência política, né? Nós sustentamos esse grande condomínio, né, com nossos impostos. É a taxa de condomínio, é bem alta. Então, se o postinho pegar fogo, é uma coisa pública, essa coisa pública é minha. Então, me interessa. Então, do ponto de vista penal, existe uma antijuridicidade aí, que é não praticar o dano penal. Existe o crime de dano no Código Penal? Quem sabe essa? Eu não sabia, eu me formei e não sabia disso. E aí meu primo, delegado de polícia, virou para mim e falou assim: você não sabia que existe o crime de dano? Eu falei: não, eu achei que o dano era só ilícito civil. Aí ele falou: não, existe o dano penal também, crime de dano penal. Olha que interessante, né? Passei essa vergonha. Mas tudo bem, mas aprendi. Então o dano penal no Código Penal, por conta de que se eu pratico um dano... tá muito em vigência falar sobre isso, né? As manifestações aí de janeiro aí, né? Que acabaram na depredação lá do patrimônio público, que é nosso. Qual é o crime ali, pessoal? Crime de dano, óbvio, dano, né? Entre outros, né? Outras questões aí,
a gente não vai comentar aqui, mas tem um crime de dano contra o patrimônio público, né? É um crime, né? E do ponto de vista civil, há de ser reparado. Então, voltando ao ato jurídico ilícito, né, é a conduta humana ex lege, porém, né, praticado de forma antijurídica. Tem a antijuridicidade. Essa antijuridicidade é que torna o ato jurídico ilícito, a antijuridicidade. A conduta prevista em lei, mas de forma proibitiva. Proíbe-se determinada conduta. É o contrário das normas de convivência, de vida em sociedade. É algo que eu não devo fazer. Quando for em relações particulares, privadas, eu digo que é um negócio jurídico, se for bilateral, se for multilateral. Mas se essa vontade de praticar um ato é uma vontade de praticar um ato decorrente de lei, mas antijurídico, agora vamos lá, a divisão, antijurídico, dentro de uma empresa, eu pratico um ato antijurídico, era uma conduta proibida na empresa, uma roupa, sei lá, alguma conduta. Hoje em dia está meio complicado falar disso, né? Hoje em dia a pessoa vai trabalhar sem roupa, eu posso, se você me mandar embora, você está sendo, sei lá, fobia disso, fobia daquilo, né? Tem umas questões assim, né? Estranhas, né? Mas exige-se na empresa uma determinada conduta. EPI, pronto, lembrei. Equipamento de produção individual ou EPC, equipamento de proteção coletiva. Eu sou obrigado a usar o EPI ou o EPC. É a norma da empresa, é a norma da CIPA, é uma norma prevista na legislação trabalhista. Aí eu descumpro isso. É crime? Não é crime. Não usar o EPI, não usar o EPC, não é crime, não é delito, não está no penal. Mas é uma conduta antijurídica? É uma conduta antijurídica. Existe a previsão legal de não praticar essa conduta. Pronto, achei um exemplo bom, é isto, né? Para dizer que do ponto de vista não penal, né? Porque também não é civil, é trabalhista, né? Por que é trabalhista? Porque a emenda constitucional, número 45, não me recordo o ano, diz que toda relação trabalhista entre empregador e empregado deve ser tratada pela justiça do trabalho. Então não é civil nem é penal, é trabalhista. Mas não é penal. Para não dizer que toda conduta jurídica é penal. Para não dizermos que todo ato ilícito é penal. Por isso que eu digo que o ato ilícito, o ato jurídico, conduta decorrente de uma vontade humana, ex lege. Só que agora, sendo ilícito, ele é antijurídico. Dentro do sistema antijurídico, a antijuridicidade significa que a ação praticada é proibida pelas normas jurídicas, simples assim. Quais normas? Trabalhista, penal, civil, administrativo, tributário. Entendem isso? Implica em culpabilidade para o patrão. A culpa é do empregado que não cumpre a norma, né? Porque o patrão ele depende, né? Depende do caso. Vai do fato concreto. O fato concreto, a empresa chama todos no pátio. Eu sei porque eu já trabalhei assim há muitos anos atrás. Há mais de 20 anos atrás eu trabalhei assim, né? Bem mais de 20 anos, né? Eu trabalhei assim, né? Então nós chamávamos todos na empresa e falava: pessoal, vamos fazer aqui uma palestrazinha, né? Olha, tem que usar o EPI, tem que usar o EPC, tem que usar assim, tem que usar assado, papapá, né? Explicava, dava orientação. Vem aqui, pega o seu equipamento, assina o recibo dizendo que você pegou o equipamento. Eu guardo o recibinho e no recibinho diz que ele pegou o equipamento e que ele recebeu instruções de uso e guardo no meu arquivo. Aí ele não utiliza o equipamento e perde um dedo do pé e entra na justiça contra a empresa. Ele vai ganhar? Depende. Mas se era uma bota com bico de aço, pegou bem no dedo do pé, né? E poderia haver uma proteção, né? Poderia ter evitado esse problema e não evitou por culpa de quem? Do empregado, que talvez seja aprovado através da orientação, do recibo, da falta do uso, de uma perícia, né? De uma perícia. Vocês entendem isso? Quem praticou a conduta antijurídica foi o patrão ou foi o empregado? Foi o empregado. Respondendo a pergunta, foi o empregado, porque ele foi devidamente orientado, mas ele não seguiu as orientações. Então, ato jurídico, que é o ato que decorre da vontade humana, ex lege, previsto em lei, só que nesse caso um ato ilícito, porque traz
né, a característica da antijuricidade, da conduta negligente, culposa, negligente, né? Culpa na modalidade negligência, né? Então, conduta culposa, antijuricidade e na imputabilidade ele é imputável, porque ele é capaz, ele está ali trabalhando com plena capacidade de entendimento e discernimento, ele sabia o que estava fazendo. Imputabilidade. E para fecharmos, só continuando nessa questão trabalhista aí, tá? O empregado causa um dano, agora um terceiro. O empregado causa um dano ao terceiro. Vocês estão compreendendo onde eu quero chegar? Este dano é um ato antijurídico. Ato jurídico ilícito, né? Portanto, conduta, antijuricidade, imputabilidade. Mas aí, olha só, quando a pessoa contrata um serviço, compra um produto, né? Ele não compra do vendedor, do gerente, né? Porque achou o papo daquele vendedor maravilhoso, aquela vendedora bacana, que conversa bem, que explica direito, dá detalhes do produto. Não, eu compro por conta da empresa que está me vendendo ou até da marca do produto. Quem é o responsável, né? Vocês entendem isso? Aí começam essas questões subjetivas de imputabilidade. Imputabilidade, anotem, imputabilidade é a responsabilidade do agente. Imputabilidade é a responsabilidade do agente pela autoria do ilícito. Tem a ver com a capacidade? Tem. Eu compro um produto de tal marca por causa da marca, não por causa do vendedor, por causa da loja, eu compro por causa da marca. Eu comprei aí eu provo isso na justiça, se ocorrer o ato ilícito, né? Eu provo isso. E aí quem vai ser o responsável? A marca. A marca vai ser responsável. A responsabilidade. A imputabilidade do ato ilícito vai ser da marca. Por isso que muitas empresas de cigarros, né, pararam de fazer propaganda, sofreram ações cíveis, ações penais, tiveram que indenizar porque são as responsáveis. Aí a defesa da empresa era assim: não, ele fumou porque ele quis, porque nós fizemos uma advertência dizendo que fumar mata, mas ele preferiu morrer, já que eu estou vendendo um produto que diz que mata, ele preferiu fumar e morrer, ele morreu, né? Essa é a defesa, resumida é isso, né? Claro que não é bem assim, existe toda uma técnica para se falar isso, né? Mas a justiça não aceita isso, óbvio que não, né? Porque a culpa é o elemento subjetivo referente ao ânimos do agente ao praticar o ato. Então quem vendeu sabia que estava vendendo, sabia o que estava fazendo, e matar é ilegal, né? É antijurídico, né? Não é antijurídico? Matar é antijurídico, né? Então, pessoal, e a culpa? Culpa é um termo análogo ou analógico, de vez que o vocábulo apresenta dois sentidos afins. Emprega-se culpa em sentido amplo ou em sentido estrito. Em sentido amplo, lato sensu, abrange o dolo, que é a intenção, né? E a culpa propriamente dita. Então, pessoal, quando eu falo de culpa, né, eu tenho a modalidade estrito sensu, que é a culpa simplesmente pelo fato de que eu não queria provocar o resultado, mas eu agi de forma negligente ou imprudente ou imperita, né? Então eu corri o risco, eu assumi o risco, então eu sou culpado, culpa. Agora no dolo não, né? Lato sensu, a culpa dolosa, né? Culpa dolosa, eu tive a intenção de praticar, não, eu fui lá e fiz isso, que é o caso das empresas de cigarro, culpa dolosa, né? Culpa dolosa, eu tive a intenção de vender o cigarro que mata, e ele comprou porque ele quis. De quem que é a culpa? Minha, né? Minha, mas ninguém sabe que é minha. Mas aí vem os grandes escritórios, processam as grandes empresas e levam uma grana boa por conta disso aí. E aí é feito um TAC, termo de ajustamento de conduta. Daqui para frente você vai vender, mas não vai dizer que Hollywood é um sucesso, trazer umas meninas bonitas, os caras tudo fortão, dirigindo lancha, jet ski, pilotando avião e fumando cigarro, porque isso é
Mentira, né? Não é verdade. Ou é, né? Não sei se é, talvez até seja, né? Mas é tudo uma questão para levar as pessoas a fumarem o cigarro, né? Subjetivo. Bom, oi. Mas no caso, se um funcionário ele fizer algum dano Ah tá, eu ia falar disso e não falei. Cometeu algum dano. É a empresa que paga. O funcionário estragou o alimento que estava servido no restaurante, provocando uma diarreia, uma como é que é? Não sei o que, intestinal, e causa um prejuízo, porque ele errou ali no tempero, ele colocou um produto vencido, um produto que causou esse problema. O funcionário fez isso. E o cliente passa mal. O responsável é a empresa. O nome disso é culpa invigilando, culpa na vigilância. A responsabilidade é da empresa. É a mesma coisa que eu estou falando da marca, do cigarro, né? Só para fechar essa questão da culpa. Então a culpa é o elemento subjetivo. No objetivo eu tenho conduta e antijuridicidade. No subjetivo eu tenho a culpa. Eu tenho a culpa no subjetivo, né? E tem a imputabilidade. Por que a imputabilidade entra no subjetivo, embora exista a lei 13.146 de 2015? Eu estou olhando aqui que eu anotei ali. Por que a lei 13.146 de 2015 altera a questão da capacidade? Então, do ponto de vista da capacidade, todos são capazes. 18 anos capazes. Foi lá e matou. Ah, mas cadeia nele, flagrante de homicídio, fica preso, vai para a audiência de custódia. Você olha para a pessoa, você não identifica o problema, né? Mental, né? Não identifica. O juiz faz perguntas, a pessoa responde. Mas aí a família responsável entra com interdição, pede uma curatela, traz laudos, traz atestados, traz toda uma medicação que a pessoa vinha tomando. Esquizofrenia paranoide, CID-F20, né? Vocês sabem que existe isso, né? A pessoa ouve vozes, vê pessoas, conversa com as pessoas, né? Tem essa questão aí dessa esquizofrenia paranoide. Acho que é F20 mesmo, né? E aí eu levo isso, atesto, provo, faço a interdição, requeiro a curatela. E aí, olha só, a lei fala que é capaz. Então, do ponto de vista da imputabilidade, no requisito subjetivo, por que é subjetivo? Deveria ser objetivo, mas por que é subjetivo? Automaticamente é capaz, mas como essa capacidade ela é relativa, agora ela é modificada judicialmente, então ela é relativa. Intoxicação alimentar, boa, obrigado. A questão do restaurante é isso aí mesmo, né? Aconteceu em São Carlos, vamos lá, São Carlos, minha cidade lá. Aconteceu em São Carlos, né? Vocês não conhecem São Carlos, né? Mas São Carlos é uma cidade famosa, pessoal. A gente tem projeto até na NASA lá, São Carlos. É verdade, grandes coisas, né? Mas tem. O que mais? Bom, o que eu ia falar? Da intoxicação alimentar. Tinha um restaurantezinho ali, né? Não vou falar o lugar porque vocês não vão saber mesmo, né? O caso do promotor de justiça que agrediu a chefe em São Paulo, alegou esquizofrenia. O promotor de justiça, essa não cola, sério. Doutor, sério, essa não cola. Percebe? Olha que coisa interessante, né? Pra gente fechar a aula de hoje, tá? Pra fechar, olha que eu vou falar do restaurante e desse casinho aí, comentar esse caso. Promotor de justiça, olha só. Promotor de justiça, concursado, trabalhando na justiça. Um dos concursos mais difíceis, é mais difícil ser promotor de justiça do que ser juiz. Dizem, né, que o concurso é mais difícil. É o que dizem, não sei se é verdade, mas é o que dizem. Aí ele mata quem? O chefe e alega esquizofrenia. Não é aquele caso que chutou a mulher? Que a chefe dele era uma mulher muito competente, bacana, parece que ele tinha um resquício com ela e chutou ela, feio aquilo lá, né? Chutar uma pessoa, né? Não é esse caso, não, né? Acho que é outro, né? Mas aí depois que comete o delito, alega esquizofrenia. Então vamos lá, para fechar, ato ilícito. Lembrando que lá no conceito atrás, o ato jurídico decorre da vontade humana e é ex lege, sempre vontade e força de lei, sempre, doutores. Se não tiver vontade, não é ato jurídico. Se não decorrer de lei, não é ato jurídico. Quando não decorre de lei? Ora, nós já falamos. Caminhar pelas ruas, né? Caminhar na praia,
Dar um mergulho. Ó, ampliei o conceito, né? Fim da aula a gente amplia o conceito. Ato não jurídico. Esse ato não é jurídico. Fato não jurídico. Fato não eficaz. Fato não eficaz. Se eu levo para a justiça, o juiz nem recebe. Fala, doutor, que é isso? Tá maluco? Né? Deu um mergulho. O que você quer com isso? Né? Deu vários socos, tá? Esquizofrenia, tá? No caso aqui do promotor de justiça, então ele presta o concurso mais difícil do judiciário, da carreira jurídica, atua, né, no judiciário, e aí comete o ato ilícito, né, que é um ato praticado pela vontade, decorrente de lei, ex lege, só que agora com o fator antijuridicidade. Qual é a conduta dele? O agir, a vontade. Agora vem a antijuridicidade, que é uma conduta proibida. Agora, do ponto de vista da imputabilidade, que é relativa, ele entra dizendo que está esquizofrênico. Eu acho que não cola. Eu não daria como juiz, mas aí é os laudos que vão dizer, né? Mas os laudos podem vir atestando essa esquizofrenia. Aí existe toda uma problemática que pode até retroagir do ponto de vista civil, né? Como é que ele vinha com proventos do judiciário, do Ministério Público, atuando com esquizofrenia, né? Não é contraditório isso? Isso para mim é muito problemático, eu acho, né? Isso vai ser apurado, acho que vai ser apurado, porque a culpa, esse elemento subjetivo, além da imputabilidade, desta incapacidade ora alegada, que ela é relativa, se ele vencer na justiça, se ele provar que ele é incapaz, ele não vai responder no sistema penal, né? De modo, do ponto de vista da imputabilidade penal. Ele vai reparar o dano do ponto de vista civil e vai pegar a medida de segurança. É uma coisa que quase não se fala mais na faculdade. Na minha época se falava muito de medida de segurança, né? Que é uma medida legal, né? De internação, né? E tratamento psiquiátrico, né? Que são as questões aí referentes ao tratamento, né? A condenação penal dos interditados. A condenação é a medida, chama-se medida de segurança. Para os inimputáveis, medida de segurança. Vai perder o emprego? Na minha opinião, deveria perder o emprego e indenizar o Estado, teria que devolver todo o salário. Agora eu fiquei louco. Mas você vem trabalhando louco há 10 anos, então esses 10 anos aí vamos rever aqui. Desde quando você é assim? Ou você ficou só assim só porque cometeu o delito? Tem essa, né? Não, eu fiquei só assim agora. Não, eu fiquei assim tem 10 anos e vinha trabalhando, então vinha causando um dano. Isso pode causar uma nulidade em todos os processos que o promotor atuou, por conta da falta de capacidade. Olha o prejuízo para o Estado. Se ficar, o bicho pega, se correr, provavelmente vai ser exonerado, depende, vai perder emprego, é isso, né? Tá, para fechar a questão do restaurante. O restaurante de São Carlos, né? Depois de jogos universitários, etc e tal, né? Não foi isso não. Na véspera de um vestibular, lembrei. Vestibular, acho que era para a USP de São Carlos, né? O pessoal foi para um restaurante, né, da cidade, não é restaurante, lanchonete, lá tem muito isso lá, né? Que fazem sanduíches assim bem grandes, né? Pessoal, não é exagero isso que eu tô falando aqui, né? Assim, o sanduíche lá de São Carlos é bem grande, né? Grande, né? Muito grande. Não, é grande, um negócio meio artesanal, é diferente lá, só lá que tem isso, né? Tanto é verdade que eu tô falando que o sanduíche maior do mundo, que está no Guinness, é de São Carlos lá. Pois é, depois vocês pesquisam na internet aí. É um sanduíche bem grandão assim, que é feito sob encomenda, né? É bem grande, né? É muito grande e é feito sob encomenda. É lá da lanchonete Trembão, né? Ainda existe isso lá? Deve existir. Bom, então só para fechar. Então o pessoal resolveu servir 30 estudantes, mais ou menos, né? E teve uma maionese que causou aí um problema. Falaram aqui no chat aqui, causou um problema no intestino, né? Todo mundo foi parar no hospital com a maionese. E aí esse pessoal que foi parar no hospital por conta da maionese não fez o vestibular no outro dia, porque ficou internado. E aí, de quem que é a culpa? Do restaurante, né?
Teve que indenizar os estudantes e na cidade teve uma repercussão tão grande isso, tá? Que São Carlos é proibido, né, a maionese em mesas de restaurante. Agora criaram uma versão diferente, né? Que eu tive lá em São Carlos esses dias lá, criaram uma versão diferente lá. O pessoal faz uma maionese caseira, coloca num saquinho, fecha o saquinho e coloca na geladeira. Mas aquela maionese é do dia, sabe do dia? Do dia. Não é de outro dia, não, é do dia. Porque aqueles tubos plásticos que você pega em cima da mesa e bota a maionese, esse lá é proibido por lei. Consumir maionese em restaurante é uma conduta humana. É uma conduta que decorre da vontade. Existe uma legislação que proíbe, portanto há uma antijuridicidade. Portanto é um ato ilícito. E fechamos aqui a nossa aulinha sobre ato ilícito. Nem deu para entrar na teoria geral de negócios jurídicos que nós vamos falar amanhã. Portanto é isso, doutores e doutoras, né? Ato ilícito. E teria mais outras coisas para nós falarmos sobre ato ilícito, né? Classificação do elemento da culpa, intensidade, conteúdo, critério de avaliação, eficiência formal, material final. Mas isso daí é só uma ampliação do conceito. Eu acho que até onde nós chegamos está bom, né? Tá bom essa questão do ato ilícito. Então fechamos aí fato jurídico, fato antijurídico, fato eficaz, fato não eficaz, ato jurídico, negócio jurídico unilateral, bilateral, multilateral e amanhã teoria geral dos negócios jurídicos. Aí nós vamos ampliar a questão do negócio jurídico que decorre da vontade, da bilateralidade, da multilateralidade e tem outros efeitos dentro da sociedade que nós vamos trabalhar amanhã. Vamos falar também sobre essa questão da capacidade novamente dentro do negócio jurídico e dos planos e efeitos do negócio jurídico. A existência, a validade e que mais? E a eficácia do negócio jurídico. Nós vamos trabalhar tudo amanhã aí para fechar a sexta-feira. Tranquilo? É isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida, né, anota aí. Nós podemos responder na aula que vem ou, se quiser, a gente continua, porque até meia-noite ainda é hoje. Não é verdade? Acho que não, né, pessoal? Ficou claro? Ato ilícito. Ficou claro a ampliação do conceito? Ato jurídico, agora ato ilícito, que é um ato jurídico ilícito. Então eu tenho os atos jurídicos, que são os atos lícitos, e tenho os atos ilícitos, que são os atos jurídicos ilícitos, que decorrem de uma antijuridicidade. Lembrando que eu tenho a conduta, lembrando que eu tenho, né, tudo que envolve a vontade, a lei, e agora uma antijuridicidade por conta disso daí. Mais as questões de imputabilidade, que tem a ver com a capacidade do agir, do não agir, e etc. Essa questão do promotor de justiça aí, na minha opinião, é uma alegação de defesa penal que tem como objetivo, né, se eximir da culpa. É uma defesa técnica que é difícil de se provar isso, né, porque o juiz e o outro promotor de justiça vai querer saber a partir de quando você ficou esquizofrênico. Ah, tem 5 anos. E por que estava atuando no Ministério Público? Aí vem um outro crime, atuando sem capacidade de atuar. Vem um outro crime, mais um crime. Fora o homicídio, vem fora a questão da reparação, né, que vai ter que reparar e etc e tal. Tranquilo, doutores? É o que eu acho. Mas ele pode falar que é recente, que ele está sentindo recente, que ele começou a sentir há pouco tempo. Essa é a linha de defesa. Ele vai falar que é recente. É isso mesmo, Gustavo, né? Não é aula de direito penal, mas do ponto de vista da capacidade e do ato ilícito, né, que tem a ver com a antijuridicidade, né? Entende? Que a res pública, a coisa pública nos interessa. Então me interessa saber que o meu dinheiro que vai para pagar o salário do promotor de justiça está sendo jogado fora, porque ele se diz esquizofrênico, mata uma pessoa, não responde, né? Meu dinheiro estava indo para pagar o salário dele, agora eu quero que ele seja condenado a devolver o dinheiro, eu quero que ele vá para a cadeia pelo homicídio. Ah, ele é esquizofrênico? Vai para a cadeia pelo peculato, por outras questões. Qual o julgamento? Então ainda tem essa questão, né? Se ele é esquizofrênico há 10 anos, né, ele vem cometendo ato ilícito há 10 anos. Ato ilícito, ato jurídico ilícito há 10 anos. Ele vem cometendo há 10 anos.
Então é isso, né? Finalizamos aí a questão. Responsabilidade civil do Estado. Boa, excelente, né? Excelente, responsabilidade civil do Estado. Obrigado. Pessoal, obrigado a todos mais uma vez. Amanhã nós falamos aí da teoria geral do negócio jurídico, tá? É bem complexo, mas eu vou tentar aí trazer de uma forma bem clara, com exemplos, né, práticos, para nós compreendermos os conceitos e fecharmos a matéria aí. Aí nós temos o nosso trabalho no sábado e na segunda avaliação do módulo. Forte abraço a todos.